Mais uma resenha começando, eu já jogo uma pergunta pra você. Você é do tipo que tem fé ou do tipo que precisa ver pra crer? Muita gente ainda afirma que precisa enxergar pra acreditar. Infelizmente, essa é uma crença completamente contrária ao que Deus pede de nós quando Ele fala pra gente ter fé. De acordo com a Bíblia, ter fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Cristão sem fé não é cristão, porque para ser cristão precisa ter fé em Deus. Para você aí de casa que se acha fervoroso, eu jogo essa pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Será que é pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda? O papel da fé na educação é muito importante, porque a vida espiritual não pode sobreviver sem a fé. E nessa semana a gente vai examinar esse assunto e como ele se relaciona com a educação. Qual é a relação da fé com a educação? Simbora? O livro de Hebreus é um livro muito bonito, é um livro muito profundo, mas é um livro muito duro em suas repreensões. Nesse livro, Paulo cita 5 puxões de orelha, coisa pesada que ele pede para o povo daquela época fazer e que se aplica a nós hoje também. Você quer ver? O primeiro puxão de orelha foi quando ele mandou o povo parar de se desviar dos caminhos de Deus. Esse recado está lá em Hebreus capítulo 2, verso 1 ao verso 4. O segundo puxão de orelha foi quando ele mandou o povo descansar nele. Ele fez um convite para descansar. O terceiro, já vou ficar com a mão aqui, é uma repreensão aos cristãos que continuavam se alimentando de leitinho espiritual e não queriam coisa mais profunda. O quarto foi quando ele mandou eles pararem de pecar e parar de fazer protesto. E o quinto, o último, ele incentivou a não rejeitar a obra de Cristo. Muito obrigado, Gui. Tá até vermelhinha a orelha dele. Para fechar todas essas repreensões, Paulo lembra o povo da importância de permanecerem fiéis para conquistar a recompensa da vida eterna. Hoje eu quero fazer o mesmo com você. Eu quero puxar a sua orelha para te lembrar que fé não é coisa do passado, não é coisa só daquela época, é uma necessidade para nós hoje. Você tem fé? Você tem desenvolvido a sua fé em Deus? Fé é um estilo de vida que nunca deve ser abandonado. A fé se manifesta das maneiras mais malucas possíveis. Se você leu lá Hebreus no capítulo 11, você percebeu isso. Pela fé, nós, seres humanos finitos, nós podemos ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Às vezes eu fico refletindo na história desses heróis e me perguntando se eu teria metade da coragem e da fé em Deus que eles tiveram. Mano, Davi foi lutar com um gigante que assustou um exército inteiro e ele nem era guerreiro. Noé nunca tinha ouvido falar de chuva e mesmo assim pregou e construiu a arca durante mais de 40 anos. Olha Elias, clamou por fogo do céu, o fogo desceu e queimou tudo que tinha lá. Daniel é outro que teve coragem para entrar numa cova de leão e os seus 3 amigos numa fornalha ardente. Gente, é muito louco. E Abraão, falar o que dele? Tinha tanta fé que estava disposto a perder o próprio filho se Deus assim o quisesse. Não é à toa que ele foi intitulado o pai da fé. Essa lista poderia continuar até o final desse vídeo, mas eu tenho mais coisa para falar, então vou segurá-la aqui, deixando muito claro que eu fico muito impressionado. E se eu tiver um pedacinho da fé que esses grandes caras tiveram, meu irmão, eu tô feito. E você, será que você tem a fé que esses caras tiveram também? Pra pensar isso aí, hein? Ter fé requer de você 2 coisinhas. 2 coisas, vamos lá. Primeiro, você precisa acreditar que Deus existe, acreditar que Ele é capaz de todas as coisas e que Ele pode ser conhecido. E segundo, você precisa acreditar que Ele cuida de você e que Ele quer o melhor, não só pra você, como pra todos os filhos dele. Quando a gente acredita em Deus e acredita que Ele quer o nosso melhor, a gente consegue confiar nele de olhos fechados. Já! Ai, que confiança! Você viu esse exemplo que aconteceu aí? A Catarina, ela se joga nos meus braços numa confiança absurda. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente confia nele, a gente se joga nos braços dele. E isso é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se retroceder, ele não se agrada dele. Ter fé é parte importantíssima do plano da redenção. E olha, a melhor amiga da fé, sabe qual é? Sabe qual é? É a oração. A fé não existe sem oração e a oração não existe sem fé, capite? Trimestre passado a gente estava falando de intimidade e eu contei a história do homem que bateu na casa do amigo à meia-noite pedindo comida porque tinha um visitante que tinha chegado ali de última hora na sua casa. Essa ilustração também serve para explicar a nossa relação de oração e fé com Deus. A fé nos ajuda a entender a gravidade da nossa condição. A gente percebe que não tem nada de bom para oferecer a Deus. Quando a gente entende a nossa condição, a nossa necessidade se torna nosso maior apelo. O foco dessa história muda para o vizinho que já estava dormindo com a família, que quando foi despertado respondeu: não me incomode. Aqui Jesus fez uma aplicação da história. Embora o homem não desejasse abrir a porta da sua casa, por causa da insistência do amigo, ele se levantaria e daria o que o cara estava precisando. E Jesus conclui dizendo: por isso eu vos digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Jesus reforçou a ideia de que devemos não só pedir, mas também insistir. Às vezes, a aparente demora de Deus em responder uma oração ou um pedido nosso, ela tem um propósito de testar o quanto nós estamos sendo sinceros. A oração persistente, ela não se destina a mudar a mente de Deus, não, mas ela muda o nosso coração, o coração de nós seres humanos. Se tudo que a gente pedisse fosse respondido de imediato, a gente não teria necessidade de fé, a gente não teria necessidade de persistir em comunhão com Deus. Até o silêncio de Deus é uma contribuição, é um presente para desenvolver a fé no nosso coração. A fé é a confiança em Deus, ou seja, é a crença de que Ele nos ama, nos conhece e quer sempre o nosso bem. Assim, ela nos leva a escolher o seu caminho em vez do nosso próprio caminho. Quem disse isso foi a tia White. Resumindo então, primeiro, crente sem fé não tem nada de crente. Segundo, a oração é uma grande ferramenta para obter fé. Terceiro, a fé possibilita a nossa comunhão e compreensão sobre quem é Deus. Quarto, devemos insistir com Deus, saber esperar e aceitar a sua resposta. Eu quero fechar essa lição com um texto bíblico que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Lá diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que mais me chama a atenção nesse texto é quando Paulo diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se você quer ter mais fé, quer crescer em fé, aproxime-se de Jesus, porque é Ele que produz em nós o querer e o fazer. Que Deus te abençoe. Cola com Deus, que a fé com certeza vai nascer e vai crescer em você. E me perguntando se eu teria metade da coragem e da fé em Deus que eles tiveram. Davi foi lutar com um gigante que assustou um exército inteiro e ele nem era guerreiro. Não é à toa que ele foi intitulado. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.